Show. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Meu nome é... Pode falar. Meu nome é Rafael Portela, né? Me apresentou como Rafael, mas geralmente eu converso com o pessoal como Portela, porque Rafael é um nome bem comum. Provavelmente se eu gritar Rafael aqui, metade da turma vai levantar a mão aí. Né? E eu trabalho na ThoughtWorks, né, há um pouco mais de um ano. Sou desenvolvedor lá. Meu nome é Thiago, também trabalho na ThoughtWorks, mas todo mundo me chama de Guise, porque a gente tem acho que uns 5 Thiagos na ThoughtWorks, só aqui em Porto Alegre. Então, hoje a gente vai estar falando sobre como organizar a pirâmide de testes em um projeto Android. A gente até pede desculpa, porque os slides estão em inglês, que a gente reaproveitou de um outro evento. Então, isso aí. Beleza, então a gente vai começar falando, né, sobre a experiência em um projeto atual que a gente está trabalhando. Nós trabalhamos no mesmo projeto, né, e qual é as características da nossa suíte de testes, né, que a gente chama de pirâmide de testes. Então, para começar, queria até fazer uma pergunta para vocês. Quem é que... Eu acho que a maioria é desenvolvedor, ou gosta de desenvolver programa em casa ou no trabalho. Quem aqui que já fez um Hello World em Android ou alguma coisa mobile? Quem que já... tem um bocado. De vocês aí, quem que faz teste no seu aplicativo mobile? Tem uma ou outra mão perdida. Oi? Estão perguntando ali. Mas, então, a gente vai mostrar por que os testes são realmente importantes, principalmente no nosso contexto, né, do nosso projeto. Né? Guise, apresenta um pouco do nosso projeto aí. Sim. Então, a gente está num projeto agora, um projeto Android distribuído. A gente chegou a ter 5 cidades diferentes trabalhando no mesmo projeto. 2 cidades na Índia, mais 2 nos Estados Unidos, mais Porto Alegre. A gente tem mais de 15 bases de código compartilhada, tirando o resto de repositório, que às vezes é de repositórios de script ou de coisa mais simples. A gente tem perto de 100 repositórios. E a gente tem também perto de 40 pessoas atualmente no projeto, mas a gente chegou a ter já próximo de 100. Agora o projeto não é mais estabilizado, a gente está diminuindo o número de gente, mas a gente chegou a ter. Então, imagina com um cenário desse, não ter teste é uma coisa meio que impossível, né? Porque tu vai entrar numa codebase de teste amanhã que tu nunca mexeu, não tem contexto nenhum, e tu vai começar a apagar código, mexer numa feature lá que não tem conhecimento, e tu vai ter o feedback se isso aí funcionou ou não, ou se quebrou outra coisa, uma semana depois, quando isso for para produção. Então, para isso, a gente queria introduzir aqui o conceito da pirâmide de testes. Basicamente, quem já ouviu falar da pirâmide de testes aqui? Então, basicamente, é uma pirâmide que mostra como os teus testes devem ser organizados de um modo que eles rodem o mais rápido possível e eles sejam o menos flake, menos instáveis possível. Então, esse foi um conceito criado, acho que no livro de Scrum, há uns 10 anos atrás já, e ele evoluiu bastante. Assim como todas as apps, tudo evoluiu, então o conceito da pirâmide também evoluiu. Então, a gente vai falar a importância de posicionar bem os testes da tua aplicação dentro da pirâmide. Então, começando, a gente começa com a base da pirâmide. Então, a base da pirâmide ela tem que ser rápida de rodar, ela tem que dar o feedback específico num pedaço de código, e eu tenho que conseguir rodar isso a cada método novo que eu adiciono, a cada linha que eu mexo, eu rodo toda a suíte de unit test, ou o unit test da classe que eu estou mexendo, pelo menos, para ter um feedback de se o que eu fiz não estragou coisas que estavam funcionando antes. Então, o ponto principal do unit test é feedback. Um feedback rápido e um feedback bem estável. Eu não tenho uma variação, não tenho tantas variáveis que podem alterar o resultado do teste. Mas daí a gente chega no projeto Android. Android é Java, vamos começar a fazer TDD. E aí a gente se depara com alguns probleminhas. Por exemplo, se tu não tem conhecimento do SDK do Android, tu vai tentar fazer um negócio, tu vai ter que fazer alguns spikes
até conseguir ter alguma coisa funcionando. Então, imagina tu querer tentar fazer o test first sem ter noção nenhuma de como a API funciona. Vai ser bem trabalhoso. E outra coisa que o Android te obriga é fazer stub de todas as chamadas para o Android. Então, você está chamando uma classe do Android no meio de um teste, tentar rodar ele vai lançar essa runtime exception aqui. Outro ponto, tu até consegue rodar os testes de unidade sem mocar, sem fazer o stub deles, sem fazer o stub das classes do Android. Só que isso vai ser necessário que tu, no caso, gere um jar, levante o emulador e rode toda a suíte na máquina virtual Android, o que vai levar no mínimo uns 5 minutos. Então, isso não é viável. Então, para isso, uma das coisas que é necessária para fazer TDD no Android, além de ter um conhecimento bem bom do SDK, é o Roboelectric. O Roboelectric é um projeto criado para... Basicamente, ele é um shadow de toda a API do Android, que possibilita a gente fazer teste unitário sem precisar fazer stub para cada uma das classes do Android. Então, um ponto assim, que é bem interessante comentar, começar explicando a questão do unit test. Todo mundo começa, por exemplo, lendo o livro e tu começa a pegar o exemplo básico da calculadora. Então, na calculadora, tu tem, eu passo 2 números como parâmetro e eu tenho o resultado esperado. Eu passo 2, 2 e o resultado esperado tem que ser 4. Então, teste simples, teste de unidade é simples. Então, não pode ser diferente no mundo Android. Mas aí tu chega no mundo Android, dificilmente tu vai ter um método que não vai ter uma dependência de uma classe. Então, tu se depara com vários desafios. Por exemplo, aqui, vamos supor que tem um método bem simples, que ele lê os dados do banco de dados e depois faz algum processamento e salva esses dados em outro lugar. Para, por exemplo, pegar os dados do banco de dados, ele vai usar um driver ou uma série de coisas, e para salvar, ele também, por exemplo, vai salvar e mandar um e-mail, alguma outra coisa. Só que o que acontece se eu simplesmente executar esse método na hora de fazer um teste de unidade? Além de ele ficar lento, que é um principal problema, eu vou ter, por exemplo, feedback de outras classes. Por exemplo, se o getData, por exemplo, deixar de funcionar como eu espero, o meu teste vai quebrar. Só que eu quero que o teste quebre quando, por exemplo, eu quebrei a regra de negócio da minha classe. Eu não quero que esse teste quebre quando, por exemplo, outra interação com outra classe falhou. Eu espero que o teste de unidade da outra classe falhe. Então, para isso, a gente usa mocks e stubs, né? Para a questão da API do Android mesmo, a gente usa só o Roboelectric, mas para mocar outras coisas, a gente usa, nesse nosso projeto, no caso, a gente usa o Mockito, mas aqui, no caso, então, só tentando mostrar a diferença entre um stub e um mock, que é um conceito bem importante que todo mundo que vai tentar trabalhar com isso no mundo Android tem que saber. Por exemplo, vamos supor que eu tenho esse método que ele chama outras 2 classes ou outros 2 métodos externos, e eu não tenho, por exemplo, um retorno. Muita gente vai dizer, não tem como testar esse método, mas tem. Então, por exemplo, em vez de tu usar o getData da outra classe, tu faz um stub desse getData esperando o retorno que tu está esperando para dar condição para te salvar alguma coisa. E aí tu cria um mock para aceitar essa expectativa de que esse método salvar alguma coisa tem que ser executado. Então, uma coisa que a gente acha que é bem importante para conseguir fazer unit test bem no mundo Android é saber essa diferença e saber onde usar. Então, só para finalizar, na base da pirâmide, as ferramentas que a gente está usando nesse projeto é o RoboGuild para trabalhar com injeção de dependência. A gente está usando o Mockito para fazer os stubs, os mocks, mas poderia estar usando qualquer outro framework, como o EasyMock ou JMock. O Roboelectric para estar conseguindo executar os testes que usam coisas do SDK no Android sem precisar estar levantando o emulador. E o JUnity como framework de asserção e execução da suíte mesmo. Beleza. Então,
saindo do mundo do teste de unidade, a gente pula para outra parte da pirâmide, né, que é uma parte mais em cima, que no nosso projeto a gente chama de testes funcionais. Né? Os testes unitários a gente roda durante o desenvolvimento e os testes funcionais a gente roda com menos frequência. Né? Quando a gente fala de teste, de automação de teste, geralmente é esse tipo de teste que a gente foca. As pessoas querem saber quais são as ferramentas de automação de teste. Né? Então, essas ferramentas são mais exclusivas no mundo Android, no mundo iOS ou no web. Então, elas são um pouco mais específicas. Elas simulam o usuário usando o seu software, né? O seu device. Né? Então, né, existem várias definições de teste funcional, teste de integração, teste end-to-end. Aqui eu estou falando de uma maneira geral. Né? E no nosso projeto, no caso, esses testes funcionais são testes do ponto de vista da UI, da interface. Então, o que a gente quer é imitar o usuário usando o device. A gente levanta o emulador ou num device de verdade e a gente tem um script, né, usa bibliotecas para simular um usuário escrevendo, navegando, clicando botões, fazendo swipe para lá e para cá, né, e verificando se o nosso programa está respondendo corretamente, estão aparecendo as novas telas na tela corretamente. Né, esse tipo de ferramenta é o tipo de ferramenta que a gente usa para fazer BDD, né, que é basicamente uma ferramenta de comunicação que a gente usa para escrever a especificação do teste antes. Né? É o tipo de ferramenta, é o nível de ferramenta que a gente usa para escrever testes de aceitação, né? Onde a gente escreve os testes e vão verificar com o nosso Product Owner ou então com alguém do negócio, né? Se aquilo ali é o tipo de funcionalidade que ele quer mesmo. E o problema de feedback é que ele demora para rodar, e demora para iniciar, o emulador demora para levantar, e o teste demora, porque está escrevendo na tela, está rodando, espera a próxima tela. Então, a gente tem um feedback se a gente está fazendo corretamente, programando corretamente, provavelmente depois no café. Você dá o Enter lá, manda rodar, levanta e vai tomar um café. Né? Essas são as ferramentas que a gente usa. Cucumber e Honeydew. Né? No mundo Ruby, o Cucumber já está bem famoso, é bem usado. Né? É uma ferramenta de BDD, então o pessoal escreve os testes em alto nível. Então, tem aquele ciclo famoso de BDD. Aí, quando você escreve um teste de BDD, ele falha, depois você entra internamente no teste de unidade para fazer passar, depois volta e melhora o teste de BDD. Né? É uma abordagem bem comum no mundo Ruby e as outras linguagens, outras plataformas estão adotando também. No nosso caso, para especificar os passos desses testes, a gente usa Honeydew, a gente vai detalhar um pouquinho, né, como é que funciona. A vantagem de usar o Honeydew no nosso projeto é que a gente escreve em Ruby, né? Então, as definições desse teste, que é bem legal para quem gosta de Ruby. Né? Então, fica bem claro de ver. Então, a gente escreve código em Ruby para gerar teste para rodar dentro do device Android, né? Que é bem interessante. Esse código Ruby, o Honeydew, ele encapsula a biblioteca que a gente chama de UI Automator, que vem empacotado com Android e é em Java, só que realmente você tem que escrever muito código para testar, para achar as coisas na tela, para acertar, fazer acerte se o texto está ali, para mover. Então, essa ferramenta foi desenvolvida pelo pessoal que estava trabalhando nesse projeto, foi um pessoal da Índia, principalmente, mas todo mundo foi lá, botou um pouco a mão. Né? Então, a gente escreve código Ruby um pouco mais enxuto, que, no fundo, ele usa o UI Automator para rodar os testes dentro dos devices. Só para adicionar um outro ponto de a gente ter desenvolvido o Honeydew, de manter toda a suíte de teste funcional em Ruby. Legal. Né, aí um exemplo de um arquivo de Cucumber. Né, esse arquivo é o mesmo tipo para quem tem projetos Ruby, então esse tipo de arquivo é igualzinho. Né, quando a gente tem uma feature, uma nova coisa que a gente quer desenvolver, a gente escreve as etapas para o usuário interagir com aquela feature. Nesse caso, a gente tem um exemplo de um professor que está usando o nosso tablet para compartilhar um arquivo, né, com os alunos. Então, a gente imaginaria como que seria o professor usando essa feature. Né? Então, aí a gente tem 3 etapas. Como é que seriam essas etapas do usuário? Né? Dado que um professor tem um arquivo na sua lista de itens, né, quando ele clica, né, quando ele compartilha esse arquivo, então o arquivo é marcado como compartilhado. Né? Então, eu descrevo o comportamento, né, da minha feature e depois eu vou implementar como que seriam cada um desses passos. Né? Para implementar esses passos, aí a gente usa o Honeydew,
que seria escrevendo código Ruby, exatamente para quem escreve Cucumber em Ruby. Então, por trás, esse código vai usar UI Automator. Então, se você conseguir manter seu código razoavelmente limpo, ele fica fácil de entender, né? Você pode ver que ali na frente do given, do when, do then, é exatamente as frases que estavam lá atrás. Então, eu tenho uma documentação razoável da minha feature. O pessoal de negócio, que não é tão programador assim, que não se importa tanto com testes, ele consegue ler e validar isso, e a gente consegue escrever os testes do ponto de vista de usuário, de navegando na tela e ver como é que isso funciona. A gente tem uma apresentação dos nossos amigos, né, que eles questionam o uso do Cucumber, né, que ele tomou muita força no mundo Ruby e todo mundo fazia teste de qualquer maneira de Cucumber, né. Então meu projeto está cheio de bugs, eu vou escrever mais testes de Cucumber, né. Então, há um tempo atrás, os blogs começaram a levantar que eles estavam um pouco de saco cheio disso, que essa não era a abordagem tão boa, né. Isso reflete o balanço da pirâmide que a gente quer mostrar, né. A pirâmide, a base estava um pouco fraca e as pessoas estavam testando o seu projeto, botando mais coisas em cima. Então, essa pirâmide estava meio desajeitada. Então, um artigo legal, se vocês quiserem ver uma apresentação. Então, ok, parece perfeito, né? Eu tenho um framework de testes que eu vou imitar o usuário, né? É tudo que eu quero, né? Em vez de eu dar para as pessoas usarem meu programa para ver se ele está funcionando, eu rodo testes automatizados que simulam o usuário escrevendo, navegando, né? Então, isso é o que a gente escuta quando a gente fala de automação de testes. Vou automatizar todos os testes, né? Vou automatizar o usuário. Eu não preciso mais instalar em devices e dar, né, para as pessoas usarem. Então, essa é a primeira abordagem que vem à mente, né? Eu vou escrever mais tipos desses testes que simulam o usuário e vai ser ótimo para mim. Então, um exemplo para você entender por que não é tão bom isso. Isso aqui é um resultado, a gente usa o Jenkins, não sei se vocês conhecem, né? Depois que a gente comita o código, nosso código vai para um servidor de integração e compila todos os códigos junto e roda os testes lá. Né? Então, esse aqui é o nosso resultado do histórico de testes unitários. Pode ver que está tudo verde, né? Realmente está tudo verde porque é fácil quando a gente roda na nossa máquina. Então, dificilmente a gente comita um código que está quebrado. A gente roda, se não está funcionando ainda, a gente verifica na nossa máquina e comita quando está verde. Mas aqui é o histórico de testes de interface, esses testes de UI. Pode ver que tem vários pontinhos vermelhos ali, né? Então, esses testes eles falham muito, né? Então, esse é o problema de escrever muitos testes desse tipo. Eles falham muito, eles são instáveis e demora muito. Pode ver que do lado esquerdo, ali, a gente tem uma barra bem alta, então a gente tinha muitos testes, né? Aquela direção ali é a quantidade de testes, não dá para ver nada agora que eu estou vendo, não dá para vocês verem, mas o lado esquerdo, o eixo vertical, né? A quantidade de testes, então a gente tinha muitos testes desse, ao longo do tempo a gente foi diminuindo a quantidade de testes, né? Porque esses testes davam muito trabalho para manter. E, num segundo momento, a gente teve bem menos testes e os pontos vermelhos diminuíram, né? Então, a tendência é a gente ter menos testes de UI, menos testes simulando o usuário, porque eles dão muito problema. Só para adicionar um ponto, a gente tinha cerca de 160 cenários de teste usando a UI, e agora a gente está com cerca de 40, e tentando diminuir mais ainda. Exatamente, é difícil manter esses caras. Os três principais motivos que é difícil mantê-los, né? Primeira coisa, eles são muito demorados. A gente, né, um único teste às vezes demora 2, 3 minutos para rodar. Então, se a gente tem uma suite de 40 testes, talvez isso vai demorar meia hora, né? Então, a gente deixa rodando. Você comita seu código, vai para o servidor de integração, roda os testes unitários em 5 minutos e vai ficar meia hora rodando lá seu build para você saber se aquele seu código está correto, né? Está fazendo o que você espera que ele faça. Então, é um feedback muito demorado, né? Outro ponto é que ele é flake, né? Flake quer dizer que ele é instável. Às vezes, ele falha ele falha não porque o código que você comitou está errado. Ele falha por instabilidade do teste. Por exemplo, eu estou rodando meu teste num device de verdade. Acontece que, durante a semana, acabou a bateria do device. Aí meu teste vai falhar. Aí você comitou o seu código, eu acho que eu botei um bug lá. Aí você vai ver o resultado, o log dos testes, acabou a bateria, não tem nenhum device conectado, né? No nosso caso, a gente usa o Wi-Fi, né? Então o device interage com um servidor, né, durante os testes. Dado um momento, o Wi-Fi fica lento, então o teste vai lá e falha, aí você vai ver, eu botei um bug, mas não, é na verdade um problema de internet. Então,
ele é um pouco instável. E o último fator, né, que para a gente diminuir a quantidade desses tipos de testes, é que ele é custoso, né? Realmente você tem que programar um bocado de código, né, para fazer essa coisa funcionar. Então, isso te deixa um pouco desalinhado. Você está programando no seu dia a dia, você tem os seus testes unitários rodando toda hora, e depois você demora, né, para ter um feedback, e ainda você tem que atualizar os testes, né? Você fez uma modificação numa tela, se você não modificar os testes, aquele teste vai procurar aquele texto antigo, aquela tela antiga que está lá. Então, você tem que ficar mantendo esses dois códigos. E, na verdade, o que você quer, a gente escreve teste somente para ter feedback, né, para ter resultado do que a gente está fazendo. Né, saber se o que a gente está codando, se o que aquilo espera está refletindo nos nossos códigos. Então, isso aí, imaginando um projeto fictício, né, a gente tem um cara para manter o build. Né, isso acontece, né, nesse projeto fictício. A gente chegou a um certo ponto que, basicamente, a cada 2, 3 builds, um falhava, e, às vezes, não falhava porque, por exemplo, a feature quebrou. Falhava por alguma outra condição, o environment, o setup do environment quebrava e tudo mais. Então, eu tive que ficar um tempo praticamente exclusivo a excluir de cenário e tentar melhorar a questão do setup e de checar todas as pré-condições antes de rodar o teste. Por exemplo, uma coisa que a gente fez bem interessante foi, se a bateria tiver com menos de 30%, a gente já quebra o teste e fala, o teste quebrou por causa da bateria. E a gente não deixa rodar todos os cenários para depois de 10 minutos investigando, ver, era a bateria que quebrou, por isso que a gente tem esses cenários falhando todos. Sim. Então, o que acontece nesses casos, até no caso da nossa suíte, é que a gente tem uma pirâmide invertida. Né? A gente tem muitos testes automatizados de UI, de interface, dando muito trabalho, né? E isso acaba levando a gente a testar muito manualmente, né, que demora muito o teste manual, você usar todas as suas features que você tem lá para saber que o que você está fazendo ainda está funcionando, e você tem poucos testes de unidade, que é aquele teste que roda rápido e poderia dar feedback instantâneo para ti. Só para adicionar um outro ponto, no nosso projeto a gente teve um problema que no começo o pessoal começou a programar um serviço Android que roda no tablet e o pessoal não prestou muita atenção na suíte de teste unitário, e isso resultava que a cada release que a gente ia fazer, a gente achava problemas, os mesmos problemas ficavam se repetindo. E aí, para prevenir isso, a gente começou a aumentar o número de cenários usando a UI para tentar prevenir uma base que não foi feita na pirâmide. E o que isso causa o sorvete de testes, né, que é o anti-pattern da pirâmide, o que muitas pessoas fazem. Em vez de investir na base da pirâmide, aumentar a cobertura dos testes de unitário, eles investem em fazer testes automatizados usando o UI, ou até mesmo em só ficar pagando uma outra empresa para fazer teste manual, por exemplo. Então, o resultado disso é a gente quer escrever menos testes de UI, né? A gente quer escrever mais testes de unidade, incentivar os desenvolvedores a testar o código no nível de unidade, fazer TDD, né? E isso vai possibilitar você ter um design melhor, um código mais testável. E é até difícil medir isso, porque você nem chega a levantar os bugs. Né? Na verdade, o código já sai da sua máquina com menos bugs, porque ele está melhor, está mais bonito, está mais organizado, né? E tem menos necessidade de ser testado no ponto mais alto lá da pirâmide. Que é o mais caro e o mais custoso e o mais estável, como foi falado. Né? E aí a gente se pergunta, a gente tem teste de unidade e a gente tem teste pelo UI. Será que a gente não está esquecendo de nada? Será que a gente não tem um outro tipo de teste? Então, o meio da pirâmide, até tem um artigo do autor da pirâmide mesmo, falando que o meio da pirâmide é a camada esquecida. Né? Porque muitas vezes o pessoal não tem noção de que, em vez de usar UI e exercitar todo o end-to-end da aplicação, levantar o banco de dados, todos os servidores, a gente poderia mudar um pouco o foco do teste. Por exemplo, se a gente sabe que a gente tem um problema entre a camada que faz, sei lá, pesquisa do banco de dados e o banco de dados, em vez de ir pela UI e tentar exercitar todo o fluxo, a gente pode focar somente em algumas camadas da nossa aplicação e exercitar um fluxo parcialmente completo ali. Quer dizer, mocando algumas outras coisas que não fazem sentido e que também são caras. Por exemplo, se eu tenho bastante problema de SQL e tudo mais, eu não preciso
por exemplo, ficar testando outras coisas. Por exemplo, eu não preciso levantar um outro serviço que não tem nada a ver com isso para rodar um teste que o princípio dele é só testar a integração com o banco de dados. Eu posso fazer isso criando outro tipo de teste, que é esse teste de serviço. Então, muitas vezes, em vez de tentar adicionar um teste na UI, é sempre interessante pensar, será que eu posso, o que eu estou querendo fazer com esse teste de UI? Será que eu consigo fazer isso numa camada inferior na pirâmide? Será que eu consigo fazer isso, automatizar esse tipo de problema na camada de serviço, ou na camada, ou no próprio teste de unidade? Então, os testes na camada de serviço, os testes de integração, eles buscam, por exemplo, testar esses pontos críticos com serviços externos, com bibliotecas, ou até propriamente com o back-end da tua aplicação. Por exemplo, você tem uma aplicação Android e outra aplicação iOS, e ambas compartilham o mesmo back-end, um serviço que tu tem para gravar os dados, enfim. Às vezes é interessante tu testar o contrato de integração entre essas duas partes, ao invés de levantar toda a API, instalar o APK e exercitar todo esse fluxo. Então, a gente criou, até no nosso projeto passado, uma gen, que é em Ruby também, para testar contrato com APIs. Então, basicamente, por exemplo, se eu uso um serviço de SAP no meu app, eu não preciso fazer um teste de UI que vai lá e coloca o CEP e vê se o endereço foi preenchido. Eu posso ir direto, bater no endpoint, passando um CEP, e verificar se os parâmetros que estão retornando no JSON são aqueles que eu estou esperando na minha aplicação. Com isso, eu vou salvar bastante tempo e diminuir bastante os testes que são os mais caros e os mais problemáticos, que são os testes de UI. E aí, vocês podem perguntar, né? A pirâmide está ali, a base, teste de unidade, teste de serviço, integração, e o topo, teste de UI, ou teste end-to-end. Então, quer dizer que a gente não faz teste manual? Quer dizer que teste manual está excluído da pirâmide? Não, quer dizer que a gente também faz teste manual. E o teste manual ele tem um custo-benefício muito alto. Tem muito problema que toda suíte de teste automatizado que a gente tem não pega, e que alguém vai lá e tenta usar uma simples sessão de teste exploratório, já nota uma coisa bem estranha e que pode ser um problema bem grave. Então, a gente acredita que teste manual é importante, mas o teste manual ele tem que ser feito em cima do negócio. Não quero, por exemplo, ficar fazendo teste manual em cima de validação de campo. Ver se o meu campo está suportando caractere especial. Porque eu espero que esse tipo de teste já esteja sendo coberto lá na camada embaixo, lá nos testes de unidade. Outro ponto que aquela pirâmide que a gente mostrou, ela é mais focada na organização dos testes automatizados, né? Esse conceito aqui, essa aqui é a pirâmide que a gente acredita que é ideal. Tu sempre vai ter um pouco de teste manual, de teste exploratório, para conseguir pegar todos os cenários e para conseguir ter toda a funcionalidade mesmo validada. Exatamente. Mesmo usando teste manual, a gente tem um bocado de testes automatizados de UI, né? Tem o teste de serviço, né? E bastante teste de unidade. Eu acho que esse é o ponto central, né? Desse balanço de quantidade de testes, né? Quando a gente fala em testar as aplicações, né? Qualquer uma, não só mobile, a primeira coisa que vem é testar no nível de interface, né? É automação de testes. Então, eu vou criar muitos testes de interface. Né? E a gente esquece de testar, né, no nível mais baixo. Né? Se a gente está numa linha de produção de um carro, eu estou construindo, montando o carro inteiro, colocando o carro na rua, ligando para testar a minha roda, o meu motor. Né? Não, eu tenho que testar a roda antes de encaixar no carro. Né? E testando a roda, eu tenho que ver se os parafusos estão corretos. Então, antes disso ainda, eu tenho que testar os parafusos. Não esperar montar tudo, né, botar do lado de fora, pedir para alguém testar. Então, essa é a abordagem, né, incorreta, porque demora, feedback demora, te dá tempo, toma seu tempo. Né, quando você acha um problema, você não sabe exatamente onde está o problema. Se o carro não ligou, você não sabe se foi no motor, se foi no parafuso solto atrás, na frente. Então, essa analogia é a mesma dos projetos, de qualquer tipo de projeto. Né? A gente tem que se preocupar em escrever mais testes na base, né, que é o teste de quando a gente está desenvolvendo no dia a dia.
e escrever uma quantidade reduzida de testes de interface. Né? Seria ótimo se os testes de interface simulassem corretamente o usuário, né? Se eles funcionassem, nos dessem o feedback rápido, igual como se fosse uma pessoa realmente utilizando, mas as ferramentas que a gente tem ainda não têm essa maturidade. E as ferramentas para o mobile ainda estão menos maduras ainda. Né? Elas são bem rígidas. Um usuário usando o device, ele sabe se o texto está no lado esquerdo ou direito, ele consegue se virar. Se o botão mudou de cor ou foi para baixo, não tem nenhum problema, mas se a gente fizer isso enquanto a gente está codando, o teste vai falhar. Você tem que atualizar o teste, ele é burro, ele é meio quadradão, né? Ele é inflexível. Por mais que se invista em organizar toda a suíte, ainda tem problemas do tipo, por exemplo, a gente tem a ordem dos eventos que mudou, o teste automatizado vai quebrar, um usuário final não ia notar. Por exemplo, a gente teve um caso, o nosso projeto foi bem interessante. A gente mandava uma mensagem para o tablet, e aí o teste automatizado estava esperando o estado da mensagem mudar na app web para depois ele apertar OK na mensagem. Um usuário normal, a gente fez testes manuais, ninguém notou esse problema, mas o teste manual, como ele estava esperando o primeiro estado mudar na app, e o estado passou a mudar só depois que o usuário aperta OK, o teste parava na metade. Aí você vê o teste falhando, aí você vai começar a debugar o teste, né? Você perde tempo e tem que ficar alguém lá mantendo o teste, lá sentado na cadeirinha de build lá, que poderia estar trabalhando, pareando com o desenvolvedor, poderia estar especificando novas histórias, né? Trabalhando junto com o negócio. Então, essa é a perspectiva, né, dos vários tipos diferentes de teste. Além da nossa pirâmide, né, eu tenho outra maneira de olhar esses diferentes tipos de teste. A nossa pirâmide está mais focada no teste de funcionalidade. Né? Eu quero ter certeza que eu estou desenvolvendo aquilo que eu queria, aquilo que a gente conversou, combinou, aquilo que a gente especificou. Né? O teste automatizado de interface está no quadrante 2, né, que seria a esquerda lá em cima. Né? Então, geralmente, numa equipe razoavelmente grande, a gente costuma ter o tester e o desenvolvedor. O tester está um pouco mais focado naquele segundo quadrante, tentando desenvolver testes de interface. Enquanto o desenvolvedor ele está focado no primeiro quadrante, né, trabalhando, codando e escrevendo teste de unidade. Então, o que a gente quer é misturar um pouco isso. A gente quer que o desenvolvedor esteja mais consciente do produto como um todo, né, ter uma visão um pouco de fora da programação também, né, e consiga ver os problemas que aquele tipo de teste, né, grande, né, causa e testar mais no ponto de vista dele, ao invés de simplesmente desenvolver com pouco teste, jogar em cima da parede lá para o testador testar, né, e ele desenvolver os testes deles independente do desenvolvimento. Outro ponto para adicionar é assim, se o desenvolvedor não tem conhecimento da base de teste de unidade ou da base de teste de integração, ele vai começar a fazer um monte de cenário de teste manual que já estão cobertos em outros tipos de teste, por exemplo. Ele vai começar a fazer validação de campo, algumas coisas que a gente já tem uma suíte bem estável lá na unidade. Se ele tem conhecimento disso, ele vai usar o tempo dele melhor para fazer outro tipo de teste, para fazer mais teste de usabilidade, para pegar mais feedback dos usuários, ou mesmo para fazer mais teste exploratório. E ele vai se preocupar menos com detalhes que deveriam estar sendo testados na base. E o mesmo com o desenvolvedor. Né? Se o desenvolvedor não tem conhecimento, se o desenvolvedor não se comunica com o tester, com o QA, ele faz um monte de coisa na camada de teste de unidade que o QA está fazendo, também automatizando pela UI. Exatamente. Então, esses são os testes, né, para assegurar que a funcionalidade realmente está fazendo aquilo que a gente quer. Né? Então, outros tipos de testes seriam, por exemplo, para validar o meu negócio, para validar ou criticar o meu produto, né, a minha aplicação, que a gente nem entra aqui. Né? Então, outra classe de testes ainda seria os testes de performance, de segurança. Só para enfatizar que a pirâmide ela é focada na parte funcional das features e tudo mais. Já esse Agile Testing Quadrants, ele engloba toda a visão do produto. Né? Então, por exemplo, testes de performance e segurança são importantes, mas quando a gente está pensando na pirâmide, não é que a gente está ignorando esse tipo de teste, mas é que a gente está focando só na parte funcional mesmo. Exatamente. Então, a pirâmide um pouco mais ampla ainda, né, seria essa daqui, complementando aquela outra pirâmide, né, que é outra perspectiva, né, que na base da pirâmide a gente está testando a tecnologia, a gente está testando a funcionalidade, está testando que o meu código faz aquilo que eu espero que ele faça.
né? E a parte de cima, né, que é um pouco indo para o teste de interface e indo mais ainda para o teste manual, né, eu estou tentando criticar o meu produto, eu estou tentando ter certeza que eu estou construindo aquilo que o usuário quer, né? Eu estou construindo uma feature que as pessoas vão gostar, né? Então, esse tipo de teste ainda é difícil, é manual, né? É difícil automatizar e, com certeza, vai ter... Um ponto assim, tu tem que automatizar alguns fluxos bem importante, até para ti não precisar ficar fazendo regressão manual toda hora, mas tu tem que balancear isso. Tipo, chegou ao ponto de ter 160 cenários de teste pelo UI e cenários que se repetiam de várias formas. Eu tinha um teste que testava uma coisa e tinha outro teste que também testava outra coisa. E a possibilidade de dar alguma falha pelo fato de estar usando a UI e tudo mais, e o tempo de feedback era muito alto. Então, quando tu for botar algum teste na UI, tente voltar ele o mais próximo do negócio. Tenta voltar ele para realmente a feature final do sistema e não fazer, por exemplo, validação de coisa na UI. A UI é para te fazer um smoke mesmo, passar a feature da forma mais simples possível. Exatamente. Então, a gente veio falar de testes, né, do balanço dos diferentes tipos de teste, né, um pouco de ferramentas, um pouco de técnicas, talvez, mas o que a gente quer falar mesmo é sobre feedback, né? O que a gente desenvolve bastante teste, a gente foca bastante, dá muita importância nisso, porque a gente quer ter feedback daquilo que a gente está fazendo, né? Desde o ponto de vista diário, do que eu estou codando, tendo teste de unidade, criticando o meu próprio código, né, para ter certeza que eu estou escrevendo aquilo que eu espero, e testes de outra perspectiva de usuário, para ter certeza que todo o conjunto está funcionando, inclusive com os testes manuais sendo criticados, se aquelas features são o que a gente espera mesmo. Então, teste, na verdade, né, é feedback. A gente quer teste para criticar o que a gente está fazendo. E a pirâmide, basicamente, é também sobre feedback. A pirâmide diz isso claramente, né? Quanto mais para cima da pirâmide, menos tu deve fazer o teste, porque ele é um teste mais custoso e o feedback é mais demorado. E quanto mais para baixo, mais rápido e menos custoso. E também outro ponto é assim, quando tu tem um problema num teste de UI, para descobrir onde está o problema, tu tem 1 milhão de possibilidades. Quando o teste é um teste que falha num método, num teste de unidade, tu sabe exatamente, está da linha 10 à linha 14, tem que estar o problema, tem que estar ali. Então, eu acho que a pirâmide também é a organização da tua suíte para te dar o feedback da forma mais eficaz possível. Beleza. É isso, galera. Obrigado. Pessoal, alguém tem dúvidas aí? Vamos lá, alguém? A gente tem um tempinho aí, alguém? Valeu, galera. Obrigado. Então tá, pessoal. Valeu aí. Show de bola.